Hoje é um podcast um pouco especial e diferente, porque dessa vez não vão ser histórias contadas do Reddit, já que não encontrei nenhuma decente sobre um tema em específico que gostaria muito de falar: faróis. Ultimamente, eu me peguei vendo muito conteúdo sobre farol. Eu fiz um vídeo no meu canal principal, vi filmes, alguns artigos, curiosidades, etc. Pesquisei sobre como faroleiros podiam ir perdendo a sanidade enquanto trabalhavam isolados em ilhas no meio do mar. Chegaram a usar mercúrio e chumbo para fazer faróis funcionarem, que também afetava muito ambos o físico e psicológico de faroleiros. Como grande parte dos faróis atualmente são automáticos e não precisam mais de alguém o tempo todo dentro deles para fazer eles funcionarem, histórias no Reddit envolvendo faróis em sua maioria, contos sobrenaturais que eu pessoalmente não me interesso muito. Mas existem casos antigos bizarros que foram documentados e realmente valem a pena um episódio focado em algumas dessas histórias. É sobre elas que eu vou falar hoje. O primeiro caso aconteceu envolvendo o farol da cidade de St. Augustine, nos Estados Unidos. Ele é bem famoso por dois motivos. É um farol em uma das, se não a cidade mais antiga do país. O atual foi construído em 1874, mas antes disso existia um outro farol que ficava bem próximo, mas devido ao aumento do nível do mar, teve seu local alterado. E essa antiga construção tem existência datada desde no mínimo 1589, antes usado como uma torre de vigia, e acabou se tornando um farol. Já que a cidade é uma das mais antigas, seu porto também é considerado o mais antigo. E logo, muita história, muitas batalhas e guerras pela localização importante se passaram aí. Mas uma dessas histórias é a que escolhi contar hoje, que aconteceu justamente durante a construção do novo farol. Foram 3 anos de construção, entre 1871 e 1874. Muitos trabalhadores viviam na região, obviamente na cidade, mas também vários instalaram casas e barracos ao redor da obra, ficando bem próximos e até montando uma pequena comunidade ali. Uma dessas pessoas foi Ezekiel Pitti, o superintendente da construção do farol, que se mudou do estado de Maine junto com a sua família para morar ali perto. Ele tinha 3 filhas: Mary, com 15 anos, Eliza, com 13, Carrie, com 4 e um filho, Edward. Durante a obra, um trilho levava aqueles vagões de mineração, também chamados de carrinhos de mina, para levar suprimentos ou o que quer que fosse necessário do porto até a área de construção do farol. As 3 filhas do Pitti gostavam bastante de brincar nesse carrinho, como se fosse uma montanha russa, descendo com toda a velocidade até o porto, depois levando o carrinho de volta para o topo, fazendo isso repetidas vezes durante o dia. Era uma brincadeira inocente extremamente divertida para elas. Só que, no dia 10 de julho de 1873, as 3 irmãs, junto com uma garota de 10 anos, filha de outro trabalhador do farol, que até hoje ainda não se sabe o nome dela nem da sua família, subiram no carrinho para brincar normalmente. Enquanto elas desciam em velocidade máxima para o porto, a única coisa que não deixava o carrinho ir para o oceano aberto no final do trilho era um pedaço de madeira que travava o carrinho no lugar. Nesse dia, infelizmente, alguém retirou esse pedaço de madeira sem nunca ter avisado a elas, nem a ninguém que as conhecia. Elas passaram reto no trilho e caíram diretamente no meio do mar. O carrinho virou em cima delas, prendeu as 4 garotas embaixo e as levou pro fundo. Um homem que trabalhava por perto viu o que aconteceu e foi urgentemente socorrer as garotas. Mas quando ele conseguiu chegar no fundo e levantou o carrinho de cima delas, apenas uma havia sobrevivido. A mais nova de todas, Carrie. Os trabalhadores do farol e a cidade inteira ficou de luto e parou pro funeral das garotas. E então a família Pitti voltou pro estado de Maine. Essa é uma das histórias que faz o farol de St. Augustine ser famoso pelo segundo motivo, que ele é assombrado. Há vários relatos de pessoas que supostamente viram e escutaram coisas bizarras no entorno do farol e principalmente dentro dele, sendo uma dessas coisas justamente garotas brincando. E o farol é alvo de diversos caças-fantasmas que buscavam provar isso e experienciar esses espíritos. Existe até um tour oficial para ir lá pelo farol à noite. Mas esses relatos não vão ser contados aqui hoje. O segundo farol que eu vou mencionar envolve não um, mas 2 casos que aconteceram envolvendo ele. É o farol de Eddystone, o primeiro a ser construído em uma pequena rocha no oceano aberto, perto da cidade de Plymouth,
na Inglaterra. Foi primeiramente feito por um homem chamado Henry Winstanley, que em determinado momento já havia perdido 2 navios que naufragaram perto dessas rochas. Já que ninguém tinha construído algo ali, porque era muito perigoso, ele foi lá e criou um farol ele mesmo, com permissão e ajuda do governo. Durante a construção, Winstanley foi até capturado por franceses, já que estava rolando uma guerra entre a Inglaterra e a França. Mas o rei Luís XIV falou que a França estava em guerra com a Inglaterra, não com a humanidade, já que a construção do farol ajudaria muitos navios. Por causa disso, a França realmente liberou Winstanley, que logo voltou ao trabalho. As obras do farol terminaram em 14 de novembro de 1689, mas precisou de reformas algumas vezes, porque as ondas eram muito fortes ali, são até hoje, e chegavam a cobrir o farol inteiro. Dizem as lendas que Winstanley estava tão confiante com a construção do farol, onde ele mesmo ajudou no design, que ele contou a um amigo que desejava estar na maior das tempestades que poderia atingir a região vinda dos céus, para que ele pudesse ver quais efeitos fariam na estrutura de um farol tão forte que ele ajudou a construir, e o desejo foi concedido. 14 anos depois, aconteceu a chamada Grande Tempestade de 1703, um ciclone extratropical que atingiu o sul da Inglaterra, onde 4.000 moinhos foram destruídos, centenas de navios afundaram, e é estimado de 8 a 15 mil pessoas mortas. Nenhuma pena poderia descrevê-lo, nem língua expressá-lo, nem pensamento concebê-lo, a não ser por alguém no extremo de sua consciência. O farol de Winstanley foi completamente destruído. Winstanley, inclusive, estava trabalhando no farol durante a tempestade, junto com outros faroleiros, e morreu junto de sua obra. Mas tragédias envolvendo esse farol não acabam aqui. 2 anos depois, um outro homem conseguiu o direito de construir um farol na mesma rocha, John Rudyard. Durante o farol de Winstanley, nenhum barco havia naufragado na região, o que provava ser bastante útil. No acordo com o governo, John teria o direito de cobrar por pedágio por esse farol por 99 anos, para cada barco que passava indo para a Inglaterra ou saindo da Inglaterra. 47 anos depois do farol ser construído, no dia 2 de dezembro de 1755, começou um incêndio no telhado do farol que era feito de madeira. Um dos faroleiros que estava trabalhando no momento que isso aconteceu foi o Henry Hall, um cara de 94 anos que diziam que ele ainda estava muito em forma para o trabalho. Ele fez o possível para tentar apagar o fogo junto com um parceiro faroleiro, sendo a única alternativa deles jogar água de balde lá no teto em chamas. Só que em determinado momento que o Henry olhava para cima, chumbo derretido caiu na garganta dele. Ele e o outro faroleiro tentaram muito apagar o fogo, mas o farol era completamente feito de madeira, então do jeito que eles estavam fazendo, nada adiantaria. Por muita sorte, o fogo foi visto da costa do continente por um homem que mandou um barco até lá e salvou os dois. O farol ficou queimando por 5 dias até ser completamente destruído. O homem de 94 anos que engoliu chumbo ficou 12 dias vivo depois do incidente. Um doutor fez autópsia nele e encontrou um pedaço de chumbo dentro dele. O médico até escreveu sobre isso para a sociedade real, mas ninguém acreditou muito. Até porque como alguém ficaria vivo por tantos dias tendo engolido chumbo? Então, só para manter a reputação, o médico foi lá e fez experimentos em cachorros e aves, forçando o chumbo derretido para eles engolirem e assim conseguir provar que eles conseguiriam viver, assim como Henry viveu. Depois disso, teve outros 2 faróis construídos no mesmo lugar. O último é o que continua de pé até hoje. O antecessor só não conseguiu se manter porque ele era muito pesado e a rocha embaixo começou a rachar. No meio do Oceano Pacífico, perto do México, existe uma ilha chamada Clipperton. Dessa vez, apesar de ter um farol na história, ele em si não é tão importante, mas o faroleiro que nele trabalhava essa ilha, desde sua descoberta em 1705 pelo John Clipperton, por isso o nome da ilha e tals, sempre foi de difícil acesso e habitação. Mesmo assim, 4 países chegaram a lutar pela ilha: México, óbvio, França, Estados Unidos e a Inglaterra. Tentaram ao longo do tempo fazer a ilha rentável. Os britânicos até instalaram um projeto de mineração lá, que o México deixou acontecer, mas mesmo assim não valia a pena e durou só uns 10 anos, entre 1900 e 1910. Em 1905, o México colocou a postos alguns soldados na ilha e construiu um farol a mando do presidente, que também apontou um capitão, se tornando governador da ilha, Ramon Arnault. Por volta de 1914,
Até 100 pessoas no máximo moravam por lá, e um barco estadunidense acabou naufragando na ilha. A tripulação do barco conseguiu juntar alguns homens para irem com um bote que conseguia passar pelo mar até chegar em Acapulco pedir ajuda e avisar do naufrágio aos Estados Unidos. A ajuda chegou, depois de alguns meses, pelo navio Cleveland. O capitão do navio ofereceu para que Arnold e sua pequena população fosse levada de volta a Acapulco, já que tinha uma pequena quantidade de pessoas ali, mas mesmo assim poucos suplementos, etc. Arnold recusou sair da ilha com todo mundo, já que ainda chegariam suplementos. Até mandou o último representante inglês embora, então a Inglaterra não mais ligava para aquela pequena e inútil ilha. O problema é que os suplementos nunca chegaram. O contexto da época, ali em 1914, era a explosão da Primeira Guerra Mundial e uma revolução que estava acontecendo no México. Então meio que ninguém lembrava ou se importou com os poucos 30, 40 habitantes da ilha de Clipperton. O pessoal começou a tentar sobreviver de peixes, pássaros e ovos de pássaros, além de coco, uma das únicas vegetações da ilha. E nada disso tinha o suficiente para todo mundo. Pessoas foram morrendo de fome aos poucos. Até tinha um pequeno bote para tentar ajuda em Acapulco, mas Arnold não achava que os últimos 5 homens famintos conseguiam chegar até lá remando, sendo 4 soldados e um faroleiro da ilha, o Victoriano Álvares. 2 das mulheres tiveram um filho na ilha durante esse período, a esposa do Arnold, Alicia, e outra mulher chamada Tirza Randall. Só que certo dia, o Arnold viu um navio lá longe no oceano, chamou os outros 3 soldados que restaram para pegar o bote e os 4 foram até lá. Só que ele já estava meio paranoico, se culpando disso tudo, de toda a situação, já que foi ele que tomou a decisão de todo mundo permanecer na ilha. Então, talvez por isso, junto com a fome e o que quer que toda essa situação faça com a cabeça de um homem, esse navio que ele viu era uma ilusão e nunca existiu. Os 3 soldados que estavam junto do bote não aguentavam mais o que estava acontecendo e nem o Arnold, e começaram uma briga com ele. Por causa dessa luta, o bote naufragou, os 4 caíram no fundo do oceano e morreram. Sobraram na ilha apenas 16 pessoas, entre mulheres e crianças, e um único homem, o faroleiro Álvares. Álvares decidiu, então, se declarar o rei da ilha. Ele se tornou um lunático, se desfez de todas as armas de fogo da ilha e ficou só com uma para ele. Fazia o que quiser com quem quisesse. 2 mulheres e uma criança de 13 anos foram as principais vítimas, sempre deixando alguma vivendo junto com ele em seu alojamento, além das mulheres que ele matou quando elas tentaram ir contra isso. Alicia Arnold, por algum motivo, nunca era escolhida para ser uma serva dele, mas ele pensava que ela provavelmente contaria tudo o que aconteceu para qualquer navio que um dia pudesse passar por ali. Então fez uma ameaça. Qualquer pessoa de fora que ele visse, ele a mataria. Vez ou outra noite, ela acordava com ele parado do lado dela na cama com uma faca na mão, vendo se seguia com a ameaça ou não, mas nunca cometeu o ato. Então era uma situação de fome que, apesar de ter diminuído o número de pessoas na ilha, facilitando o racionamento de comida, ainda assim já era uma situação muito difícil e piorou ainda mais a humilhação e sofrimento por causa desse cara. Certo dia, depois de 2 anos com todas sendo vítimas do Álvares e aguentando tudo isso, Tirza Randall, cansada de ser usada e vivendo com um faroleiro por vários dias seguidos, conseguiu de forma escondida pegar um martelo e arrebentou a cabeça do infeliz. Isso por si só foi um evento, um alívio, mas por muita coincidência, sorte ou o que quer que seja que você acredite, pouco depois disso ter acontecido, literalmente no mesmo dia, as mulheres viram lá longe no mar um navio passando no fundo. O navio desceu um bote que estava indo em direção à ilha, mas o bote desistiu e voltou pro navio. Vendo a esperança indo embora, uma das mulheres até mencionou matar as crianças e se jogar no mar, mas um outro bote desceu, chegou até a ilha e tirou elas de lá finalmente, levando elas pro navio. Era um navio estadunidense patrulhando a região por causa da guerra, que elas nem sabiam o que estava acontecendo. Inclusive, boa parte da fonte de todo esse relato delas é o diário do capitão desse navio, que contou a história delas para a esposa dele por meio de uma carta / diário que ele foi fazendo ao longo dos dias. O navio levou elas para Salina Cruz, uma cidade do México, onde a Alicia Arnold tinha visto seu pai pela última vez, até ter ido para a ilha de Clipperton. Lá, ela realmente encontrou ele. Foi uma emoção. O capitão do
do navio até conseguiu avisar a cidade de antemão da chegada das mulheres. O pai da Alice acreditava que todos os habitantes da ilha estavam mortos há tempos, foi o que tinham dito a ele. Depois da volta das mulheres e crianças, um milagre, depois de tanto sofrimento, fome e horror que viveram por 3 anos, a cidade até fez uma festa para comemorar esse resgate extremamente improvável e em agradecimento aos tripulantes do navio Salvador também. Essa definitivamente foi uma das histórias mais inacreditáveis que eu li nos últimos tempos, com o principal motivo sendo a coincidência da morte do faroleiro com a chegada do navio. Eu até pensei que fosse mentira quando eu li pela primeira vez em um site contando os detalhes da história, mas apesar do site realmente romantizar mudando alguns fatos de cronologia, depois de pesquisar as fontes originais, esse relato é real, pelo menos de acordo com o diário do capitão do navio, que descreveu o que as mulheres contaram a ele no dia. Espero que tenha uma boa noite de sono. Até a próxima. Tchau.